Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai ver então a dedução da fórmula quadrática, né? Também conhecida como fórmula de Bhaskara. E aqui vale lembrar, né, que o termo fórmula quadrática é mais coerente, né? Uma vez que quando a gente diz fórmula de Bhaskara, entre aspas, passa a impressão de que foi o Bhaskara o responsável pelo desenvolvimento dessa fórmula, tal como a gente conhece hoje, né? Na verdade, né, foram, muitas contribuições, né, de diferentes matemáticos ao longo do tempo, que permitiram que a gente pudesse chegar, né, na chamada fórmula quadrática. A título de curiosidade, né, o Bhaskara, ele foi um matemático indiano que teve contribuições importantes para a matemática, mas como eu disse, né, ele não foi o responsável pela fórmula quadrática, né, tal como a gente conhece atualmente, ok? Bom, então o que que a gente, precisa então para a gente chegar naquela fórmula quadrática? A gente vai partir, né, da expressão ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero e a gente vai chegar, né, até então a fórmula quadrática, que é aquela bem conhecida, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac e x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, ok? Então, vamos começar a dedução dessa formulinha aqui então. Beleza, pessoal? Ok, né? Então, vamos partir então, né, da expressão ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Então, o que que a gente precisa fazer então? A gente precisa isolar o x, né, aqui no lado esquerdo da equação, ok? Então, como que a gente começa fazendo isso? A gente primeiro, né, passa então o c para o lado direito da equação. Então, a gente vai ter que ax ao quadrado mais bx é igual a menos c, ok? Próximo passo, né? A gente precisa então deixar esse x ao quadrado, né, isolado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir tudo por a. A gente divide todos os termos por a e aqui a gente cancela, né? Corta, corta. Qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1, né? Então, a gente chegou, né, no seguinte resultado, que x ao quadrado mais b sobre a vezes x, né, ou b vezes x sobre a, é igual a menos c sobre a. E é justamente aqui nesse trecho que vem o pulo do gato, né? O que a gente vai precisar, né, de alguma maneira, fazer com que esse x ao quadrado e esse x, eles se tornem, né, apenas um x. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso da seguinte maneira. A gente vai somar um termo aqui no lado esquerdo da igualdade, que vai ser b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. E para que a igualdade possa ser mantida, a gente também vai somar esse termo aqui no lado direito da equação. Então, teremos menos c sobre a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, ok? E é aqui que a mágica acontece. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir todo esse lado esquerdo aqui da equação por uma outra expressão equivalente. E essa expressão vai ser x mais b sobre 2a ao quadrado. E o lado direito, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o MMC. Então, eu tenho 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dividido por a vai ser 4a vezes menos c, teremos menos 4ac, mais 4 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado 1 vezes b ao quadrado, b ao quadrado, ok? Bom, e uma pergunta pode ser feita, né? É como que a gente passa então dessa expressão para essa outra expressão aqui? E a resposta é a seguinte: vocês lembram que x mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado? Essa é uma das expressões dos produtos notáveis. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai substituir, então, o y por b sobre 2a. Então, como que vai ficar? Vai ficar x mais b sobre 2a ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2 vezes x vezes b sobre 2a mais b sobre 2a
ao quadrado. Vamos simplificar então. Então temos o quê? Que x mais b sobre 2a ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2 com 2 corta, mais b sobre a, que multiplica x, mais b ao quadrado sobre 4 ao quadrado, ok? Então, a partir daqui a gente chegou, né, naquela expressão anterior. Então, temos que x mais b sobre 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais b sobre a vezes x mais b ao quadrado sobre 4 ao quadrado, ok? Então, foi dessa maneira, né, que a gente pôde ir dessa expressão, né, onde a gente tem um x ao quadrado e um x, né, em termos diferentes, para essa outra expressão onde a gente só tem um x, né, a gente não tem o x ao quadrado, ok? Bom, então continuando, né, a partir daqui, o que que a gente precisa fazer então? Perceba que aqui no lado esquerdo eu tenho esse ao quadrado, né, e para a gente poder isolar, né, esse x aqui, a gente precisa então remover esse ao quadrado da expressão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a raiz quadrada do lado esquerdo, e tudo que eu fizer no lado esquerdo eu tenho que fazer no lado direito também, né, para que a igualdade ela possa ser mantida. Então aqui quando não tem nada, né, é 2 que corta, corta. A raiz quadrada, né, de um número ou uma expressão ao quadrado é o próprio número ou expressão. Então aqui a gente corta e vai ficar x mais b sobre 2a. É igual. É igual. Bom, aqui uma propriedade, né? Quando eu tenho a raiz quadrada de uma fração, eu posso escrever a raiz quadrada separado, né? No numerador e também do denominador. E aqui vale frisar também, né, que quando a gente tem uma expressão, né, do tipo x ao quadrado é igual a y, e a gente tira a raiz quadrada, o resultado ele vai ser que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de y, ok? Por exemplo, a raiz quadrada de 9 é igual a mais ou menos 3, né? Ou seja, a raiz quadrada de 3 ao quadrado é igual a mais ou menos 3. De fato, né? 3 ao quadrado, né? Ou seja, 3 vezes 3 é igual a 9. Assim como menos 3 ao quadrado, que é igual a menos 3 vezes menos 3, é igual a 9 também, ok? Então, dito isso, né, a gente tem que mais ou menos, né, aqui no lado direito da equação. Então, aqui em cima, né, a gente tem b ao quadrado menos 4ac. Aqui eu só troquei a ordem, né? Bom, feito isso, né, a gente pode finalmente passar, né, esse termo aqui, que é o b sobre 2a, pro lado direito da equação. Então, aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter que x é igual a menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, e aqui a raiz quadrada de 4 ao quadrado é igual a 2a, ok? Dá para simplificar mais ainda? Claro que dá, né? Então aqui a gente tem o que, né? A gente tem duas frações com o mesmo denominador. Quando isso acontece, né, a gente pode então manter o denominador e somar a parte de cima das frações. Então aqui a gente tem o que? A gente tem menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2 vezes a, ok? Então aqui a gente basicamente já chegou onde a gente queria, né? Entretanto, é muito comum a gente chamar esse termo aqui dentro da raiz, né, de b ao quadrado menos 4ac de delta. Ou seja, a gente tem então, né, que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac e que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a, ok? Então aqui a gente chegou onde a gente queria, né? A gente partiu, né, então, da expressão ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, e a gente chegou então na expressão da fórmula quadrática, ok? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, ou se inscrever no canal, ou de comentar, ou de ativar as notificações, né? Tudo isso ajuda, né, na divulgação do vídeo.